I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Oi, meus amores, boa tarde. E aí, conseguiram terminar a atividade de filosofia que a tia passou? Muito legal, né? A gente conversando, trocando essa ideia sobre concordar, discordar, sobre achar bonito, achar feio. Isso são gostos diferentes. E agora nós vamos fazer uma outra atividade. A nossa segunda atividade de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre história. E nessa atividade nós vamos ter a participação da professora Estefânia. Ela é uma professora do Sistema Positivo. Ela também dá aula para o terceiro ano, igual a tia Paula dá. E hoje a nossa explicação vai ser com ela. Então eu espero que vocês gostem. E depois do vídeo que vocês assistirem dela, a tia Paula volta a conversar com vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, meus amores. Espero que tudo isso se resolva logo pra gente estar junto de novo, tá bom? Olá, terceiro ano! Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, espero que estejam com bastante saúde, né? Bastante energia e dedicação para a nossa conversa histórica de hoje. Eu sou a professora Stephanie, sou professora de História. Você já sabe disso, acho que já temos que adiantar essa parte. Mas hoje a gente vai continuar aprendendo muitas coisas legais que vão ser úteis. Muitas coisas legais que a gente vai usar para toda a nossa vida. Então vem comigo que vai ser bem divertido. Bom, nas nossas últimas aulas, a gente tem conversado sobre os municípios. A gente já entendeu o que é uma unidade administrativa, entendeu que esse município, esse local, tem uma parte urbana, ou seja, da cidade, né, que tem o que geralmente? Os shoppings, os prédios, coisas mais comerciais, e uma parte rural, onde tem as plantações, onde as casas são mais espaçadas umas das outras, onde tem alguns animais que vivem no campo. Então a gente entendeu que tem essas diferenças no mesmo município. E entendemos também quem que comanda esse município, né? Quem tem o poder ali dentro de cuidar, né? Então a gente falou sobre os prefeitos e sobre os vereadores. E entendemos que isso faz parte da nossa cidadania. Ou seja, a gente vai levar isso pro resto da vida porque a gente tem que aprender sobre isso. Porque no futuro vocês vão votar, atualmente os pais de vocês já votam, algum outro adulto que mora aí com você. E, enfim, esse assunto vai ser levado para a vida toda de vocês. Mas hoje a gente vai começar a entender um pouquinho de como são as profissões, os trabalhos nessas diferentes áreas, beleza? Os trabalhos nessas diferentes áreas são diferentes pelas necessidades desses locais e também pelo estilo de vida. Porque cada local, né, dependendo, sei lá, você mora ou numa região litorânea que tem o mar, ou, por exemplo, eu moro em Curitiba, é uma cidade que não tem mar, tem uma parte rural, mas em grande parte ela é bem urbana. Então, a gente aqui tem um outro estilo de vida. E aí vai entrar também em questões climáticas. Então, por exemplo, aqui é bem frio. Então, vai mudar bastante o jeito que as profissões, que os trabalhos acontecem aqui na minha cidade, de, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem mar. Então, a gente vai entender algumas coisas sobre isso, quais são as diferenças nas profissões e nas necessidades, né, que esses locais trazem para esses trabalhos. Vamos começar pela área rural. O que acontece lá na área rural? Principalmente, né, quando a gente pensa nisso, acontece produção de alimentos, né, que é o alimento que a gente come todo dia, acontece na área rural. Não tem como eu plantar no meio de um asfalto, eu necessito de um grande espaço, de uma área rural, né, de um solo bom, com bastante nutriente, para eu conseguir plantar isso, certo? Além disso, nessa mesma área rural tem a criação de animais que são utilizados para diversos fins. Então, por exemplo, o leite que chega aí na tua casa, vou te contar um segredo, não surge da caixinha, vem de uma vaca, e essa vaca geralmente ela mora lá numa área rural, né? O ovo que você consome vem de uma galinha, e essa galinha vive lá na área rural. Então, a gente tem que começar a entender que as coisas que, por exemplo, a gente tem dentro de casa, elas vêm da área rural, na maioria das vezes, né? Principalmente as coisas que a gente consome, ok? E outra coisa que também acontece na área rural é extração de recursos naturais. Ou seja, de madeira, né? Ou mesmo da questão
da água, essas coisas geralmente acontecem na área rural, porque, por exemplo, na cidade a gente pode até ter rios nessa parte urbana, mas, por exemplo, geralmente eles estão bem poluídos, não tá dando para beber aquela água, né? Não é bom nem arriscar. Então, as melhores águas, que são as águas que chegam pra gente, potável, que é o que a gente toma, elas também estão lá na área rural. Então, geralmente, as profissões, os trabalhos que acontecem lá na área rural, eles estão ligados a essas coisas que acontecem lá, que a gente acabou de conversar. Criação de animais, né? Plantação, a colheita dos vegetais, das verduras que chegam até a nossa casa e também a extração de recursos naturais. Mas nem toda a área rural faz as coisas da mesma forma e a gente vai entender isso nas mais diferentes áreas. Na página 11 do seu livro didático, se você não tiver com ele aí, dá um pause e vai buscar, mas se não, continua, ok? Lá na página 11, traz pra gente essa noção. Por exemplo, da gente pensar nas alfaces. Sabe a alface que você come aí no seu almoço, no seu jantar? Se não come, deveria comer, porque é bem importante, né? Ela tem dois jeitos dela ser feita, certo? E aqui na imagem traz isso pra gente. Então tem duas técnicas que eles utilizam. Tem uma técnica que a gente fala que é a alface hidropônica, que ela é feita na água. Como assim na água? Coloca ela no mar e deixa lá? Não. São caninhos onde aquela alface é plantada e aí a água com nutrientes vai gerando aquela alface, né? A sementinha vai virando uma alface grande que chega depois na nossa casa e vai pra nossa barriga. Vou contar um segredo pra vocês. Quando eu era criança, eu e meus amigos na escola, quando a gente tinha uns 5, 6 anos, a gente fez uma experiência de fazer uma alface hidropônica. Sim, de plantar. E deu certo, e ficou bem gostosa. Só queria contar pra vocês mesmo isso, porque acho legal. Acho uma coisa legal da minha vida. Se você não fez ainda, um dia, quem sabe, você pode fazer. Seja seu novo sonho, né? Plantar uma alface? Não sei. Bom, mas também tem outra técnica de alface, né? Já que a gente tá falando de alface, de coisas saudáveis, é a técnica de plantar no solo. E isso mesmo, colocar os nutrientes no solo e plantar. Então, a gente pensar que existem essas duas variedades para plantar alface. E a gente deu exemplo aqui da alface, mas se a gente for pensar, a maioria das coisas tem suas técnicas e suas variedades. Pelo local, como é a tradição que essas pessoas têm nesse local e também pelas tecnologias disponíveis. Aí lá na página 12 tem as atividades realizadas nos rios, no litoral e no campo. E aí tá trazendo pra gente a pescaria. Você já pescou, meu querido? Eu não pesquei. Na verdade, pesquei quando eu era criança, então já posso dizer que sim. Bom, a pescaria, né, às vezes pra gente, é uma forma só de diversão. Mas, como eu disse pra você, o alimento que chega na nossa mesa, o peixinho que você come, ele tem que ser, né, pego por alguém. E muitas das vezes são pegos por esses pescadores, lá no nosso litoral, com os barquinhos, certo? Ou também com outras formas, existem diferentes formas. Hoje em dia, com a tecnologia, tem grandes redes que pegam os peixes e ainda existe uma pesca mais artesanal, que é aquela mesmo, de jogar na vara, ficar em silêncio, relaxar, né? Esperar, dizem que se a gente tá nervoso tem que pescar. Então, essa teoria aí continua valendo. E também varia para cada local. Então, né, é exatamente essa ideia que a gente tá falando. Técnicas que variam de cada local, técnicas que variam de cada geração, de cada povo, né, de cada ideia, assim, que eles levam. Técnicas que variam de cada local e também de cada geração, porque cada geração vai aprendendo uma técnica nova, vai tendo um acesso a uma tecnologia diferente também. E aí, lá na página 13, que você tá aí com o seu livro, a gente vai fazer uma atividade juntos, beleza? Na seção Eu Historiador, tem uma obra de arte, certo? Uma pintura bem bonita do Cândido Portinari, que foi um pintor brasileiro bem famoso, ele é famoso até hoje, né? Tanto que tá aí no seu livro. Pra gente pensar dos trabalhadores no campo, numa questão dos trabalhadores da colheita de algodão. É essa imagem aqui. Tô mostrando aqui, mas é melhor você dar uma olhadinha nela aí no seu livro. E a gente pensar, né? O que tá retratando essa imagem? Retratando as pessoas ali colhendo algodão, pensar, né, que elas estão com chapéu, se protegendo do sol. Como acontece essa colheita de algo que é tão sensível, não é mesmo? Porque, gente, vou contar pra vocês, o algodão não surge lá no saco plástico que você tem no banheiro, ou no potinho que você usa pra fazer as unhas,
Não, ele surge, né, dali da plantação. E, aliás, é a matéria-prima para as nossas roupas, para muitas outras coisas, é o algodão. Então, é bem importante a gente pensar e lembrar isso. Bom, você deu uma olhadinha aí na imagem e agora a gente vai responder essas questões sobre a imagem. Então, vamos lá. Olhamos bem, entendemos. Aliás, as cores são bem bonitas, né? Então, vamos lá. A questão A diz pra gente: que atividade foi representada na obra? Bom, ao olhar para a obra e ao olhar, né, para legenda da obra, já falei isso para vocês, que é bem importante a gente olhar para aquilo que a obra traz pra gente, a legenda, ou seja, aquilo que tá aí no lado, certo? A gente consegue perceber isso aqui. A legenda diz que é de Cândido de Portinari, né, essa obra, e que o título dela é Colheita de Algodão. Então, quando a gente vai ver essa pergunta, tá perguntando: é uma colheita de café? Não. É uma plantação de milho? Também não. É uma colheita de algodão. Não só pelo que a gente tá vendo, mas por aquilo que o autor disse, né? O título da obra é Colheita de Algodão. E aí a questão B traz pra gente a seguinte pergunta: a técnica representada na obra é utilizada há muito tempo por várias gerações ou é uma novidade para os produtores? Vamos pensar, a gente está aqui no ano de 2020 e essa obra foi pintada em 1937. Então, meu querido, faz bastante tempo, não foi descoberto nesse ano não, foi descoberto ontem. Faz bastante tempo que é feita essa técnica, aliás, é uma técnica antes até de 1937, né? A gente tem que pensar que o autor, o pintor, ele só pintou isso em 1937, mas que essa técnica já existe há bastante tempo. Lá na página 14, a questão 2 está perguntando pra gente, né, pedindo pra gente pesquisar se hoje em dia no Brasil, como acontece essa questão da colheita. Será que ainda são pessoas que estão indo lá colher? Ou será que existem máquinas? O que passa pela sua cabeça? Não é bem o que passa, tá pedindo uma pesquisa, mas eu vou te ajudar a responder. Então vamos lá para a questão A. Esse outro tipo de colheita faz uso de equipamentos? Quais? Pode ser que sim, pode, dependendo do lugar. Ainda continua sendo a manual, como a gente viu na pintura, tá? Porque o algodão é delicado. Mas também pode ser utilizadas colheitadeiras, que são máquinas enormes agrícolas, para tirar o algodão com mais rapidez e tudo mais, beleza? E a B, quais são as vantagens dessa técnica de colheita? Vamos pensar nas duas. A vantagem da técnica de 1 a 1 tirar é o quê? O cuidado, né? Tem mais pessoas trabalhando no campo, então gera mais trabalhos. E quando a gente pensa na colheitadeira, é o quê? Tira tudo de uma vez, tem um cuidado também, mas ainda não é o cuidado da mão a mão, né? Que só o ser humano tem. Então a gente pode pensar nessas duas coisas. E C, para usar essa técnica é preciso haver muitos trabalhadores, como foi representado na obra de Cândido Portinari? Não, quando a gente usa a colheitadeira, como a gente conversou aqui, não precisa de muitas pessoas, né? Comparado com a obra, isso que eu falei pra vocês. Quando a gente olha ali na obra, a gente percebe que só na imagem tem o quê? 4 pessoas trabalhando, e quando tem uma colheitadeira, não precisa de tudo isso. E aí a 3 está perguntando para você fazer aí uma pesquisa, que eu vou deixar ela como desafio da sua semana, que é pesquisar sobre as atividades rurais, qual é a principal atividade rural que acontece aí no município que você mora. Então vamos lá, pesquisa bem bonito, pode utilizar livro e também pode utilizar a internet com a supervisão de um adulto. Beleza? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau! E aí, gostaram? Como que foi a explicação com a professora Estefânia? Vou ficar com ciúme, hein? Ai, 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 ai. Olha só, meus amores, vocês perceberam que ela deixou uma atividade para vocês da página 14 para nossa próxima aula, certo? Então, essa atividade da página 14 do nosso livro é uma pesquisa. Alguém aí gosta de fazer pesquisa? Né? Então, ó, nós temos o número 3 para fazermos uma pesquisa de qual é a principal atividade na área rural, hein? Realizada aqui no município onde a gente mora. Aqui, aonde a gente mora,
O que se tem mais, eu não sei se vocês já ouviram falar daquela feira agrícola que tem na praça todos os sábados. É uma feira de alimentos que não tem agrotóxicos, são alimentos bons, né, para a nossa saúde. Lá tem desde o café até leguminosos e verduras. Então, aqui no nosso município, a gente tem mais o quê? Plantação, né, na área rural. Lá, não sei se vocês já ouviram falar ou se vocês já foram lá, na Caneca Fina tem uma parte que se chama Sucavão. Lá nesse lugar do Sucavão é onde essas pessoas cultivam esses alimentos que vêm para os supermercados, vêm para a feirinha e até mesmo nessa feirinha orgânica para a gente ir lá e consumir. Tem pessoas que preferem consumir esses alimentos. Teve uma vez aqui em casa, eu gosto muito de tomar um café preto. O meu pai comprou um café lá nessa feirinha. Só que o café que ele comprou não era moído, era um café sem agrotóxico, era um café diferente. Eu, particularmente, por estar acostumado com esses cafés de pacote de supermercado, eu não gostei muito. Mas alimentos assim orgânicos são os alimentos que são melhores para nossa alimentação, para nossa saúde, né? Na verdade, meus amores, por hoje é só. E qualquer coisa, qualquer dúvida, só vocês mandarem mensagem para a Tia Paula e amanhã a gente se encontra de novo, tá bom? Beijinho no coração de vocês. Tia Paula ama, tá? Tia Paula tá morrendo de saudade. Muito, 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 muito. Muita saudade mesmo. Beijinhos no coração de vocês. Tchau, tchau. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes.